Apocalipse capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, e proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e honra, e glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos nos aproximando da Páscoa, ou melhor, da comemoração da ressurreição de nosso Senhor. O texto que nós lemos, ele é uma continuação da visão que João, o apóstolo, não confunda os Joãos, né, o nome era bem comum no Novo Testamento, como é comum hoje, né? Esse não é o João, o Batista, tá? O batizador, o primo de Jesus, não é esse. O João que está escrevendo o livro de Apocalipse é o João o evangelista, o João apóstolo. O João que escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas que nós temos, e o livro de Apocalipse.
em um determinado momento do final, já no final, né, ou quase no final da sua vida, já com entre 85 e 95 anos, em algum momento desse período, João ele é preso por causa do testemunho de Cristo. Guarde essa palavra, né, porque testemunho é uma palavra-chave para João. Nós vamos encontrar ela no livro, no Evangelho, nas epístolas e muito no livro de Apocalipse. João ele está na ilha de Patmos, preso, e aí o Senhor aparece para ele no dia do Senhor, no domingo. E aí o Senhor Jesus começa a revelar um monte de coisa para João. Começa a mostrar um monte de coisa para ele. E essas coisas estão, pelo menos boa parte delas, estão registradas no Apocalipse. Por que eu estou frisando boa parte delas? Porque algumas coisas, quando João vai escrever, Jesus fala para ele, isso aí não é para escrever. Só é para escrever o que eu estou mandando. Eu estava comentando hoje e alguns dias na escola dominical com os alunos do catecúmenos que, às vezes, nós focamos naquilo que não é importante. E o que não é tão importante? Aquilo que a Bíblia não explica. Ela não é tão importante. E, às vezes, nós perdemos de ganhar ou de nos apropriar dos tesouros que estão revelados. Nesse momento, João ele acaba de ver Deus sobre o trono. Ele vê aquele e ele toma muito cuidado e ele não usa o nome ali. Ele não fala que é Deus. Ele diz assim: ele viu alguém assentado sobre o trono. E aquele que está sentado sobre o trono, ele é majestoso. Ele é glorioso, ele é soberano, ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele é adorado. E quando João diz que ele é adorado, ele diz assim, olha, volta no capítulo 4, versículo 9, espero que você esteja com a Bíblia aberta, eu não vou nem olhar se você fechou, porque eu não quero constranger você, mas abra aí sua Bíblia, se possível anote as coisas que serão, né, dê uma dica para os irmãos que façam anotações, anote quando o pastor Mauro estiver pregando, o presbítero estiver pregando, se você puder, anote quando eu estiver pregando também, né? Mas anote, faça anotações, é muito importante fazer anotações. Mas o 4:8 diz assim, ó, quando esses seres viventes, e não fica muito claro para nós, aqui no português, mas se a gente for lá no idioma que o Novo Testamento foi escrito, no grego, você vai ver que essa palavra seres viventes, ela é escrita de uma forma que significa aqueles que vivem em dependência de outro. Não é um viver por viver. Ele vive porque alguém deu vida para ele. Tá? Eles deram glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que, agora note, vive pelos séculos dos séculos, mas esse vive é diferente do outro, porque essa palavra em grego significa aquele que tem a vida em si mesmo. Ou seja, aquele que tem a vida em si mesmo é adorado por aqueles que têm a vida em dependência dele. Olha que coisa majestosa. Mas eles adoram aquele que está sentado no trono. E aí eles estão adorando e chega no versículo 5, João ele nota algo que ele não tinha notado ainda. Na mão daqueles que está sentado sobre o trono de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E a gente sabe porque na adoração dos seres viventes e dos anciãos é dito assim, versículo 11 do capítulo 4. Ó, o último verso aí, antes da gente entrar na nossa passagem. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Olha só, agora ele fecha tudo. Aqueles que têm vida e independência, adoram aquele que vive por si mesmo, porque aquele que vive por si mesmo criou todas as coisas. E aí o texto ele fecha. Ele é adorado por aqueles que ele criou. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E aí João fala, vi na mão daquele que está sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora,
de todo selado com 7 selos. Aquele que está sentado sobre o trono, o Deus, o Criador, ele tem na mão um livro. João, ele está, olha só, ele está tão, assim, eufórico, tão maravilhado com aquilo que ele está, com aquele que está sentado sobre o trono, que ele nem percebeu que aquele que está sentado sobre o trono tem um livro na mão. E é agora só que ele consegue perceber. E ele percebe que tem um livro ali. É aquele que está sentado, a palavra ali, assentado, significa que ele está assentado e nada o abala. Irmãos, eu vejo com... assim, o Salmo de número 2, ele diz assim, aqui, quando Deus ele olha para as tentativas humanas de tirá-lo do trono, ou de tentar alguma coisa contra o seu ungido, contra Cristo, o salmista diz que Deus, ele no trono, ele ri, porque é patético. E eu vejo com muito assombro, ou é uma comédia mesmo, é de fazer rir, ou de dar pena, essa tentativa humana de tentar tirar Deus, tirar Deus do trono. Nós não precisamos mais dele, dizem os homens. Quando eles estão perdidos por aí, não sabem nem o que são. Não sabem nem dizer se ele é homem ou mulher. Ele está totalmente perdido. E ele quer se voltar contra aquele que está sentado inabalavelmente sobre um trono. E ele tem um livro na mão. E o texto bíblico não deixa claro para nós o que esse livro é. E aí, porque ele não deixa claro, a gente tenta entender o que é aquele livro, porque ele é importante. Ele tem a sua importância. O texto vai dizer que o livro ele estava todo escrito. A palavra escrito ali também significa que não dá para acrescentar mais nada a ele. Ele está completamente escrito, por dentro e por fora. Não dá para enxertar mais nada ali. O que aquele livro representa está acabado, totalmente acabado. E o escritor do livro é aquele que segura ele na sua mão. E o livro está selado, ele está fechado, ele está lacrado. Selar um livro, a palavra vem de você... como que eles faziam isso, né? Deixa eu explicar para vocês como que era o selo de um livro. Normalmente os monarcas, eles derramavam cera de vela, e depois eles colocavam ou o sinete do seu anel, ou do seu bordão, mas ele marcava aquele livro, aquela carta, e quando era feito o selo do livro, aquilo não poderia ser rompido. E se fosse rompido, o portador do selo, ele era exterminado. Ele cometeu um sacrilégio, ele cometeu algo que não poderia ser feito. No caso aí era um sacrilégio. E o livro não tem só um selo, ele tem 7 selos. É extremamente importante o conteúdo daquele livro. E embora a gente não saiba exatamente o que é, e alguns dizem, olha, é a revelação de Deus, a gente pode até deduzir que pelo que apresenta em seguida, pode ser a revelação de Deus, porque não é compreendida por ninguém, a não ser através do Cordeiro, né, através do Cristo. O livro está totalmente selado, e a gente sabe que alguma coisa muito trágica vai acontecer se aquele livro não for aberto. Por que a gente sabe disso? Porque é dito por um anjo extremamente poderoso: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Por mais poder que aquele anjo tinha, ele mesmo reconhece que ninguém é digno de abrir o livro, e nem sequer de olhar para ele. E aí João chora copiosamente. Ele chora mesmo sem consolo. A expressão ali, chorar, que na nossa Bíblia diz, ele chorava muito. Ela diz, ele chorava demais, ele estava inconsolável, porque aquilo era extremamente importante. E então, um dos anciãos vira para ele e fala: calma. Esses dias eu fui assistir, e é o que eu vou contar para vocês, não chega nem perto do que eu vou dizer para vocês.
Mas é só para vocês terem uma ideia. Eu fui assistir o filme do Homem-Aranha Longe de Casa. Fazia muito tempo que eu não ia no cinema. Acho que muita gente aqui assistiu, porque na hora que eu falei, todo mundo deu uma risadinha para mim. Assim. Um monte de gente foi. E vocês lembram aquele momento, eu não sei, eu não fui assistir junto com vocês, mas quando eu fui assistir, no momento que o menininho lá, amigo do Homem-Aranha, do Peter Parker, ele pede para ver o Peter Parker, ele abre o portal e aparece o outro Homem-Aranha, no cinema quase veio abaixo, porque todo mundo gritava, era um momento que todo mundo esperava de ver os 3 Homem-Aranhas reunidos, e todo mundo gritava. Então, eufórico, e eu tremia e não parava mais de gritar, e eu queria ouvir até o que o Homem-Aranha, o outro Homem-Aranha que estava falando, e eu não conseguia, porque não parava mais de gritar. Irmãos, nós temos o privilégio, e nós estamos numa situação bem diferente de João, porque nós sabemos o que vai acontecer em seguida, mas João não sabe. Se coloque no lugar de João. Imagine a cena que você está lá na frente do Senhor, Criador dos céus e da terra, assentado magnificamente sobre um trono, majestosamente, soberanamente, todo-poderoso, e ele tem um livro na mão, escrito por dentro e por fora, totalmente selado. O 7 é o símbolo de totalidade, totalmente selado. E o livro é extremamente importante, e ninguém sabe o que está, ninguém consegue nem olhar para esse livro, e esse livro não pode ser aberto, porque ele está selado, e aí ninguém consegue fazer nada, e o João está naquele desespero de querer, ele sabe que precisa saber o que está naquele livro, e ninguém pode abrir o livro, e você está no limiar desse momento com João, e de repente, João chorando, um dos anciãos toca nele e fala: calma, rapaz, calma, eis aí o leão da tribo de Judá. Olha o que o texto diz aqui, versículo 5, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Já vai arrepiando a gente, eu estou sentindo arrepio aqui na nuca já, porque eu começo a imaginar, assim, não é nada de assim, é imaginar a cena. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então João, ele tira o olhar do ancião, e ele olha para o leão da tribo de Judá, mas ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, que tendo sido morto, irmãos, ele viu o nosso Salvador, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que foi esmagado, que Isaías no capítulo 53 diz que o Deus, o Criador, o Pai, agradou moê-lo e esmagá-lo. A visão não é bonita, ele viu um cordeiro morto, ensanguentado. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Irmãos, não é que existem 7 Espíritos Santos, não. É um Espírito Santo só. Tá? É que o símbolo de 7 é o símbolo de totalidade. É que o Espírito Santo está plenamente. E quando foi que ele veio plenamente? No capítulo 2 de Atos, quando eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e buscavam a Deus. E de repente ouviu-se um som, como de um som de um vento impetuoso. Não viram um vento, é um som de um vento impetuoso. E o som encheu toda a casa. E eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, e aquelas línguas ali eram línguas das pessoas que estavam em volta, idiomas humanos. E eles começaram a falar as grandezas de Deus. E ali, a maldição de Babel foi desfeita, porque a confusão das línguas foi resolvida, e agora o Evangelho poderia ser pregado para todos os homens. E ele tem 7 chifres e 7 olhos, mas ainda está tudo em silêncio. Está todo mundo indo aqui, e agora? O que vai acontecer? E aí o texto diz assim, veio, pois, e tomou o livro da mão direita. Ele pegou o livro da mão direita daquele que está sentado sobre o trono. E quando ele tomou, é aquele momento do cinema, todo mundo grita.
E aí ele tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram, caíram de joelhos diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias do incenso. Eles estavam com harpas para louvar a Deus. E as orações dos santos, as nossas orações estão ali naquele momento diante do Cordeiro, e entoavam um novo cântico. Olha que coisa interessante, que coisa mais que interessante, que coisa importante de se notar. Um novo cântico, porque havia sido cantado um cântico agora, alguns instantes atrás, que era o cântico do Deus Criador. Mas agora eles cantam uma nova música, uma outra música. Não é que a antiga música deixou de existir ou não tem valor nenhum, mas agora é cantada uma nova música, a música do Cordeiro Redentor. E aí eles começam a dizer: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Lembra que alguns instantes atrás ele viu os 7 Espíritos de Deus? E agora ele diz, esse Espírito é o Espírito Santo que está plenamente na terra. É só o Espírito Santo, tá? Só um. A Trindade inteira está aqui, nessa visão. E aí, ele diz que o Espírito Santo que está no mundo todo, plenamente no mundo, ele está porque Jesus morreu e ele comprou povos de toda raça, tribo, língua e nação. Você foi comprado. Eu fui comprado. Nós que éramos pecadores, nós que não queríamos saber de Deus, nós que éramos inimigos dele, nós que estávamos tão perdidos, quanto o mais perdido pecador que você possa imaginar. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. É disso que nós lembraremos daqui a alguns dias. É disso que nós estamos nos lembrando hoje. É disso que nós nos lembramos todo culto, quando nos reunimos, que aquele que foi morto está vivo pelos séculos dos séculos, porque ele ressuscitou. É disso que nós nos lembramos todo o primeiro domingo do mês, quando nós nos reunimos e bebemos do cálice e comemos do pão, porque aquele que foi morto ressuscitou. E nós comemos do pão e bebemos do cálice. Até quando? Até que ele venha. Porque ali está a promessa, que faremos isso, até que ele beba novo, junto na mesa do Pai, conosco, em novos céus, nova terra, onde habita a justiça. E eles adoram a Deus. E nós cantamos isso no primeiro hino, né? Povos, tribos e nações, louvores entoai, porque ele quebrou os vis grilhões, aquilo que nos prendia no pecado, e para nosso Deus constitui-se reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Olha a promessa de Deus aqui para nós, para cada um de nós, que fomos salvos, não por nós mesmos, irmãos, não porque tínhamos algum mérito, mas porque ele olhou para nós com um olhar de compaixão, antes sequer que existíssemos. Lá na eternidade, ele nos projetou, ele planejou nos criar, e com compaixão, ele planejou nos salvar, nos salvou na plenitude dos tempos. Ele enviou seu Filho, o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar, ressuscitou e nos comprou, para que nós pudéssemos ser reis e sacerdotes e reinássemos sobre a terra. Aqueles que eram escravos, aqueles que não tinham direito nenhum, aqueles que não tinham alcançado misericórdia. Paulo fala sobre isso, né? Aqueles que não tinham nada foram alcançados pelo preço que foi pago, e o preço foi o preço de morte, e morte de cruz. Vi então os anciãos e os seres viventes adoraram, mas ainda não bastou.
E então eu ouvi uma voz de muitos anjos. Agora os anjos precisam unir-se ao coro. Muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era... Irmãos, esse número aqui, pra você ter uma ideia, em grego, é um número que ninguém usa. Era um número enorme. E aí os tradutores, eles colocam milhões de milhões e milhares de milhares. Era muita gente. Era muita gente. E o que essa muita gente faz? Adora a Deus. Adora o Cordeiro. E eles proclamam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aquele que foi rejeitado lá, Isaías previu que seria rejeitado, o mais rejeitado entre os homens de dores, capítulo 53 de Isaías, aquele que ninguém dava valor nenhum. Agora todo joelho está se dobrando, e está dizendo que ele é digno de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Paulo, ele diz que Deus, ele ordena que todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui estão todos adorando ao Senhor, ao Cordeiro, ao nosso Salvador. Irmãos, tem uma frase no púlpito do seminário, que ela é uma frase que sempre ela nos incomoda de um jeito bom. Eu não sei como dizer isso, mas ela nos serve de alerta. E toda vez que a gente vai pregar, ela é um trecho de uma oração de um pregador puritano. Puritano foi um grupo de pregadores ingleses que se espalharam na Inglaterra, pela Europa, e chegaram em várias partes do mundo, que a oração dizia o seguinte: Senhor, queremos ver Jesus. Irmãos, e o que Deus está fazendo aqui, e o que João está fazendo aqui, é nos mostrar Jesus, o Salvador das nossas almas, o Salvador da nossa vida. E então ainda não é suficiente. Os anjos estão adorando, as criaturas viventes lá, os 4 seres viventes estão adorando, os 24 anciãos estão adorando, mas ainda não é suficiente para adorar o Cordeiro. E então João diz: ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, agora toda voz, todo ser que vive, todo joelho se dobra, e de toda a criatura que há no céu e na terra e debaixo da terra. Não significa que todos que estão aqui são salvos, não, mas eles terão que adorar. Sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está... E agora eles ampliam a adoração. E eles vão adorar aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e honra e glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Irmãos, a palavra amém na Bíblia é uma palavra que ela é envolta em muita devoção. Ela exige muito respeito quando ela é pronunciada na Bíblia. Amém. E também os anciãos se prostraram e adoraram, e continuaram adorando. Essas duas passagens, capítulo 5 e capítulo 4 e capítulo 5, elas se conversam. Na verdade, elas poderiam muito bem ser um capítulo só. Na verdade, o livro de João, quando foi escrito, ele não tem capítulos. Essa foi uma divisão que foi feita muito depois para facilitar a nossa leitura. Mas elas estão muito unidas, porque a majestade exaltada de Deus, no capítulo 4, ela dá o tom para revelar a majestade exaltada do nosso Redentor, do nosso Salvador,
do cordeiro que foi morto, mas que está vivo. Lembra que João, lá no capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte, que ele vê Jesus e ele cai como morto, né? E no versículo 18, Jesus fala, não tenha medo, sou eu. Você me conhece, João? Lembra de mim? Eu estive morto, eu estava vivo, fui morto, mas agora eu vivo, e por quanto tempo ele vive? Pelos séculos dos séculos, para sempre, para toda a eternidade. Do que está falando esse livro, irmãos? Esse livro está falando que nosso Redentor, ele é extremamente glorioso. Note que quando ele aparece, o livro que era extremamente importante, ele perde toda a sua importância, porque a importância agora passa para aquele que é mais importante ainda. Eu sei que é estranho o que eu estou falando, né? O foco todo se vira para aquele que é mais importante. Lembra que eu falei que às vezes a gente fica focado em coisas que não são tão importantes? O livro é importante. Tanto é que ele rouba parte da cena. Mas quando Jesus aparece, irmãos, quando Jesus está presente, todo o resto perde o seu valor. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. E aquele que está sentado sobre o trono, que se compraz, que tem prazer, quando o Filho é adorado, ele exige que nós adoremos o Cordeiro. Então tudo se volta para o Cordeiro. E depois que tudo se volta para o Cordeiro, então ela pode voltar naturalmente para aquele que está sentado sobre o trono. Se a gente voltar um pouquinho, nós vamos ver que aonde é que o Cordeiro aparece? Também sobre o trono. Porque ele também reina. Junto com o Pai. Quando Cristo está presente, irmãos, todo o resto perde sua cor, perde o seu sabor, porque Jesus é aquele que enche a nossa alma de alegria, é aquele que enche a nossa vida, aquele que preenche o nosso ser, aquele onde tudo tem o seu começo e tudo tem o seu final, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, fomos criados para ele. Para Jesus. Nós devemos entender que é esse Jesus que merece toda a adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa devoção, toda a nossa reverência. E quando nos unimos para adorar a Deus, e a cada momento da nossa vida, isso precisa estar muito claro na nossa mente. Aquela oração do puritano, Senhor, queremos ver Jesus, ela é muito esclarecedora. Nós não viemos aqui, vocês não vieram aqui para me ver. Vocês não me vieram aqui para ver o pastor Mauro. Vocês não vieram aqui para ver o coral que apresentou, o grupo de louvor, ou o presbítero Mauro Jordão tocando a sua gaita. E tudo isso faz parte da adoração. Nós viemos aqui porque precisamos desesperadamente de Jesus. Nós precisamos viver isso. Se os seres viventes que estão lá na presença do Pai, se os anciãos, se todo anjo, se todo ser que habita o universo precisa adorar, façamos isso hoje, de forma voluntária, porque Ele nos atraiu, Ele nos comprou, nós somos dele, a Ele pertencemos, e a nossa alegria, todo o nosso prazer, só é encontrado quando vivemos para a glória desse Deus. É isso que o texto está dizendo. Irmãos, Jesus é aquele para quem converge toda a história. Nele, eu não sei quem foi que falou esses dias isso, acho que foi o pastor Mauro que disse mesmo. Nele tudo chega e dele tudo se abre, é exatamente isso. Jesus é esse, o Salvador da nossa alma. Irmãos, nós que estávamos perdidos em densas trevas, aqueles que não viam luz, para nós raiou a luz. Nós que não éramos povo, que não tínhamos alcançado misericórdia, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E para nós raiou a luz,
para nós raiou a esperança. E existe uma promessa, que nós que estamos aqui, um dia não estaremos nesse banco mais, nesse lugar mais, mas estaremos diante fisicamente desse Cordeiro. E o adoraremos para toda a eternidade. E nós devemos nos alegrar e nos satisfazer nessa grande promessa, para a glória de Deus Pai, vivendo isso para sempre. E quando vivemos assim, irmãos, então todas as outras coisas, tudo que o mundo possa oferecer, esse mundo, tem que tomar muito cuidado com os pronomes aí, né? Esse mundo de pecado, não este mundo que vivemos, mas esse mundo de pecados, esse mundo de prazeres, tudo isso perde o sabor diante daquele em que somos completados, que completa a nossa vida e enche o nosso ser de toda alegria, cuja presença nós temos que cair de joelhos. Às vezes ficamos sem palavras, às vezes explodimos em adoração, mas de toda forma, reverentes. E isso deve nos incomodar, porque nós vivemos o tempo todo, a cada dia, na presença desses Deus. A expressão latina para isso é coram Deo, na presença de Deus, na presença do Cordeiro, na presença do Deus, do Trino Deus, que é o nosso Deus. Que Deus abençoe vocês. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, busquemos a Deus em oração. Ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Ó Pai, que privilégio nós temos, Deus. Que privilégio nós temos de poder adorar ao Senhor que vive para todo sempre e ao Cordeiro que nos salvou. Pai, Tu que és o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que de forma trinitária criou todas as coisas, de forma trinitária nos salvou, mas de forma específica, enviando o Seu Filho, que foi esmagado por nós, mas suportou todas as coisas, para que depois Ele pudesse olhar o fruto do Seu penoso trabalho e ficasse satisfeito, e nós pudéssemos olhar pelos séculos vindouros a abundante riqueza da Sua graça, com o Seu grande amor, com que o Senhor nos amou. Ó Deus, nós estamos maravilhados por essa graça. Ó Pai, continua nos abençoando, nos mantendo firmes na Tua presença, e que possamos, Pai, cada dia, vivemos na expectativa do último momento, vivendo para a glória do Teu Filho Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, com a força do Teu Santo Espírito, porque nós não temos força em nós mesmos. E que possamos, ó Pai, cada dia, ansiar pelo momento em que nós poderemos ver o nosso Salvador, e nos prostrar diante dEle, e adorarmos a Ele por toda a eternidade, e que nunca, Pai, venhamos nos cansar disso, aqui neste mundo e no porvir, Pai, quando nós estivermos plenamente diante do Senhor. Leva-nos, Pai, em paz para nossos lares, e que a Tua palavra, e que os hinos que foram cantados, que a leitura da Tua palavra que foi feita nessa noite, as orações e a exposição da Tua palavra, venha nos encher e nos alimentar, até que venhamos novamente nos reunir daqui uma semana, Pai, que nós venhamos ter sede e desejo de estar aqui reunidos, que não haja em nós vontade de estar em outro lugar, senão, Pai, reunidos aqui para Te adorar, e que essa semana seja uma semana de adoração individual, e que seja o prelúdio, Pai, o prelúdio de domingo, e que domingo seja o prelúdio de um dia em que nós estaremos reunidos com aqueles que vieram antes de nós e com aqueles que virão depois de nós, e todos juntos, como uma só família, podemos glorificar o Teu nome, o nome do Santo, o Autor da vida. Amém, Pai. Amém. Glória ao Teu nome.